Olá, gente querida, tudo bem? Bom dia a todos e todas que estão nos escutando agora pela maravilhosa bênção da internet. Que bom a gente se encontrar virtualmente aqui e, por favor, grava uma coisa que eu vou te dizer agora. Este nosso encontro é presencial, ele só é mediado, ele só está intermediado pela tecnologia, pela internet. Como a gente escreveu esta semana, o virtual não se opõe ao real, não se opõe ao presencial. O real não se opõe ao real, opõe-se sim ao presencial, nesse sentido, de que as pessoas não estão aqui presencialmente, mas você está aí, eu estou aqui, nós estamos aqui. Há 2 ou 3 domingos passados, eu comecei aqui a 5ª temporada da nossa jornada, a fim de nos tornarmos o tipo de pessoa que Jesus é. A gente vem, desde o ano passado, conversando sobre como a gente pode ser o tipo de pessoa que Jesus é. E o que a gente vem fazendo? Dividindo essas nossas conversas em temporadas. Cada temporada tem 7 episódios. A gente está na 5ª temporada. Todas as outras conversas estão gravadas, todas as nossas mensagens estão gravadas, estão à tua disposição no site da nossa igreja, mas mais ainda, por favor, fica ligada nesta novidade, tá bom? A gente está fazendo uma super reformulação lá no nosso canal do YouTube, e eu já te aconselho não agora, depois ir lá, se inscrever no nosso canal, e você vai ter todas as nossas conversas anteriores, o episódio 1 dessa 5ª temporada, e hoje a gente cai e está aqui no episódio de número 2 da nossa temporada, da nossa jornada, que tipo de pessoa Jesus é, e o tema dessa temporada é uma palavra só: perguntas. E a gente está examinando as perguntas que Jesus fez ao longo da sua caminhada. Impressionante como Jesus fez perguntas. E no domingo que eu falei do episódio 1 dessa temporada, eu expliquei assim que Jesus fez essas perguntas porque Deus, o seu Pai, também fazia perguntas. Tanto que o título do nosso episódio 1 foi Tal Pai, Tal Filho. Hoje, eu queria conversar com você sobre uma pergunta que Jesus fez. E uma das mais belas, a meu ver, uma das mais tocantes, uma das mais inspiradoras, pelo menos, uma das perguntas preferidas que Jesus fez, preferidas para o meu coração. E a pergunta que Jesus fez foi: quem me tocou? E é sobre isso que a gente vai conversar. Mas antes, eu queria fazer algo com você. Primeiro, se você não tem aí, dá um jeito, não é o ideal, mas vai aí eletronicamente. Pega a sua Bíblia, tá bom? Porque a gente vai abri-la em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 8. A gente aqui usa uma versão chamada A Mensagem, e na página 1471. Se você tem a versão A Mensagem. Se você não tem, vai para a tua Bíblia, por favor, todos e todas, pega aí a tua Bíblia, ou então, se você consegue fazer isso, deixa uma tela aberta aí na tua tela, ao lado desta aqui, para você acompanhar cada palavra, cada frase desse texto, que é belíssimo. Lucas capítulo 8, a gente vai ler a partir do versículo 40, tá bom? Lucas capítulo 8, a gente vai ler a partir do versículo 40. Porém, aí na página 1471, se você tem a mensagem. Porém, antes de fazer isso, eu queria te pedir uma coisa. Aí onde você está, lembra, a única coisa que a gente não tem aqui é a sua presença física, mas a gente está conectado. Esta é uma experiência real, tá? Apesar de virtual. Portanto, onde quer que você esteja, eu queria te pedir uma coisa, tá bom? Se você está passando aí na internet, quem sabe está aí passando no teu próprio feed e achou a gente aqui, isso não é por acaso, por favor, dá uma olhada no que eu vou te pedir agora. Primeiro, feche os teus olhos. Segunda coisa, coloca a tua mão sobre o teu coração. Aqui, onde poética e comumente a gente entende ser do lado do peito.
Coloca a tua mão sobre o teu coração. Jesus querido, muito obrigado, porque a tua presença é real. Muito obrigado porque você está aqui, nesta nossa conversa, neste nosso culto. Muito obrigado. Você já tem falado conosco, através das músicas, através dos sorrisos, das orações. Nós te pedimos que o Senhor continue a falar com o nosso coração, que o Senhor continue a conversar com a gente, agora, através dessa reflexão em torno do texto da tua palavra. Que seja assim, Jesus, no teu nome. Amém e amém. Que bom que você fez isso, e eu quero ler vagarosamente, porque caso você não tenha aí uma Bíblia à mão, eu quero ir devagar para considerar que você vai ler com os seus ouvidos. Olha essa expressão, você vai ler com os seus ouvidos, portanto, eu vou então ler bem pausadamente. Quando voltava, Jesus foi recebido por uma multidão. Todos estavam à espera dele. Um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo, aproximou-se. Prostrado aos pés de Jesus, implorou que ele fosse à sua casa, porque sua filha de 12 anos de idade, sua única filha, estava morrendo. E Jesus foi com ele, abrindo o caminho através da multidão, que o empurrava e o apertava. Naquele dia, estava no meio da multidão uma mulher, que havia 12 anos sofria de hemorragia. Para um pouquinho aí, qual era a idade da filha de Jairo? 12 anos. Naquele dia, estava no meio da multidão uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Ela tinha gastado todo o seu dinheiro com médicos, mas nenhum deles fora capaz de ajudá-la. Ela esgueirou-se por trás de Jesus e tocou na borda da sua roupa, lá na franja da sua roupa, na quina da sua roupa. E na mesma hora, a hemorragia parou. E então, Jesus perguntou, paro aqui, repito, e então Jesus perguntou, quem me tocou? Ele insistiu, alguém me tocou e senti poder saindo de mim. Percebendo que não podia mais esconder nada, ela se ajoelhou trêmula diante dele, contou sua história ao povo e deu testemunho de que havia ficado boa no exato instante em que o tocara. E Jesus lhe disse, filha, você se arriscou por causa da sua fé, e agora está curada. Tenha uma vida abençoada. E enquanto ele ainda falava, chegou alguém da casa do líder da sinagoga e informou, sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Mas Jesus afirmou, não fique preocupado, apenas confie em mim e tudo ficará bem. Esta bela, dramática, desafiante, inspiradora história é uma das minhas mais preferidas de todo o relato sobre a vida de Jesus entre nós. Primeiro quero te dizer que esta cena aqui, como você acabou de ler comigo,
ela tem 2 ou 3 personagens centrais. O primeiro deles é Jairo, o chefe de uma sinagoga, aquele homem que cuidava e que era líder de um determinado espaço religioso. Posso dizer, para a gente entender em linguagem corrente, em imagem de hoje, que era um homem de Deus. Ele era um líder religioso, e a sua única filha de 12 anos, observe-se que desespero, a sua única filha de 12 anos de idade estava às portas da morte. Jesus volta de um lugar, seria muito interessante que você descobrisse de que lugar Jesus voltou, eu vou te dizer de onde ele voltou de uma área considerada pagã. Havia 10 cidades gregas que não eram permitidas ser visitadas pelo povo judeu. Jesus foi lá, criou a maior quizumba, por assim dizer, e volta. Quando ele volta, tem uma multidão o esperando. Àquela altura, ele já era conhecido como alguém que curava pessoas. E no meio de uma epidemia, nada mais sano do que procurar alguém que pode nos curar. E aí, Jairo vai até ele e lhe pede que vá até a sua casa. Ele atende. No caminho, aparece uma outra personagem. Uma mulher que tinha 12 anos, que sofria com uma doença. Olha a coincidência numérica. 12 anos de idade da filha de Jairo, 12 anos aquela outra personagem sofria de uma determinada doença. 12 são as tribos de Israel, e por aí a gente vai 12, 12, 12, número paradigmático em todo o contexto da mensagem bíblica. 12 anos aquela mulher sofria de uma hemorragia. Nós não precisamos ter conhecimentos médicos mais avançados para saber que a única possibilidade de alguém sofrer de uma hemorragia sem morrer no outro dia é de uma menstruação crônica. Caso contrário, se eu ficar aqui, cortar algo do meu corpo e ficar jorrando sangue o tempo todo, essa hemorragia me mataria em questão de minutos ou horas. Essa mulher sofria aqui de uma hemorragia que a gente pode traduzir como uma menstruação crônica. Se você não sabe, se você não conhece toda a moldura histórica do texto bíblico, lá no Antigo Testamento, no livro de Levítico, as pessoas, as mulheres que viviam o seu período menstrual, que eram e vivenciavam a menstruação, essas mulheres estavam ritualmente impuras. Portanto, uma mulher que estava menstruada durante o seu período de menstruação não podia ir à igreja, porque tudo em que ela tocasse seria impuro, como se durante o período da menstruação fosse ela para um culto público e sentasse ali num determinado lugar. Ora, aquele lugar ficaria impuro, portanto, a sua menstruação, o seu derramar de sangue, era interpretado na liturgia judaica, segundo o livro de Levíticos, como uma impureza. Nesse sentido, a menstruação da mulher, ela isolava-a do culto público, isolava-a da adoração pública, e nós não precisamos fazer nenhum tipo de esforço a mais para entender que esse isolamento, esse confinamento, palavras dos nossos dias, esse isolamento que a mulher menstruada sofria, esse confinamento que ela sofria por causa da sua menstruação, a obrigava a ficar dentro de casa e ela não podia sair para lugar nenhum. Mas se porventura, nessa situação, uma mulher caísse na tentação, ou um homem caísse na tentação de, por exemplo, nesse período, ter relações sexuais, diz-nos o livro de Levíticos, no capítulo 20, no versículo 18, se um homem dormir com uma mulher durante o período menstrual e tiver relações com ela, ele expôs a fonte do sangue dela e ela revelou a sua fonte, ambos terão de ser eliminados do povo. Eu cito essas referências apenas para mostrar para vocês o que significava viver com uma menstruação por 12 anos seguidos. Como esse isolamento social, afetivo e espiritual facilmente podia trazer para a psique dela, podia trazer para dentro dela
a sensação de que ela não era amada, de que tinha alguma coisa muito errada com ela e de que ela não era digna desta vida. Se eu estivesse no lugar daquela mulher e vivesse durante 12 anos um lockdown, um isolamento, um confinamento obrigatório, onde tudo que eu tocasse fosse impuro, onde a minha própria condição biológica e existencial me colocava impuro liturgicamente diante de Deus, eu, no lugar daquela mulher, iria cair numa crise muito forte de autoestima. Em algum momento, a minha psique iria dizer para mim mesmo que tem alguma coisa muito errada comigo, de que Deus não me ama, de que o meu marido não pode sequer tocar em mim, os meus filhos têm que se afastar de mim. Observe-se que o grande drama dessa mulher aqui não foi somente ter gasto todo o seu dinheiro para tentar resolver esse problema com os médicos da época, mostrando que o sistema de saúde, público ou privado da época, se é que ele existia, esse sistema de saúde nem sempre podia resolver os problemas que se apresentavam. E aí, o que ela faz? E aí, para mim, é que é emocionante, que é belo. Ela ouve falar, me permita a expressão mais coloquial, de um cara chamado Jesus. E ela sai de casa, desafiando o confinamento. Ela sai de casa com uma fé estranha e misteriosa, dizendo para si, já gastei dinheiro com todos os médicos, mas tem esse Jesus, e ele tem curado as pessoas. Ela sai de casa, e o texto aqui é pródigo em afirmar o seguinte, que ela esgueirou-se, isso no versículo 44 e 45, ela esgueirou-se por trás de Jesus. Observe-se que a multidão, que não tinha doenças que poderiam ser consideradas impuras, se naquela multidão tivesse, quem sabe, uma pessoa com alguma deficiência ou necessidade especial numa das suas pernas, alguém a quem o texto bíblico chama de aleijado, essa pessoa não era impuro, quem sabe ela se arrastando ou com a sua deficiência numa das pernas, ela simplesmente chegaria com muita desenvoltura perto de Jesus. Mas essa mulher, que tinha uma menstruação crônica, que era considerada impura, esta mulher esgueirou-se. Essa expressão ela é bonita, ela é elegante, mas você sabe como é que eu a traduziria para uma linguagem mais bem atual? Ela foi ali de fininho, e para ser ainda um pouco mais informal, eu diria, ela foi no sapatinho, ela foi ali devagar, sem querer ser notada, sem poder ser notada, porque a pior coisa para ela era ser notada, e se tivessem sacerdotes ali, que notassem que ela estava ali, certamente diria, querida, saia daqui, volte para sua casa, porque você é impura diante de Deus. Mas ela vai se esgueirando por trás de Jesus, e detalhe importante, ela não toca nele, ela não vai tocar no braço dele, no corpo dele, ela toca na franja, na quina da sua veste. Você sabe que Jesus não usava calça jeans, não é? Esta é uma vestimenta moderna. No tempo de Jesus, os homens se vestiam com uma espécie, como você já deve ter visto nos filmes, nas novelas que falam sobre isso, aquelas mantas, aqueles grandes vestidões, amarrando aqui um cinto na cintura, marcando a diferença da parte de cima da vestimenta e da parte de baixo. Eram vestimentas, às vezes, longas. Por isso que nos é dito que ela toca na orla das suas vestes, na franja, na esquina das suas vestes. E aí, queridos, a multidão, segundo o texto, apertava Jesus. Todo mundo tocava nele. E ele vai caminhando, abrindo caminho no meio da multidão. Sabe como é que eu idealizo essa cena? Ele volta, a multidão vem, Jairo diz, Senhor, por favor, Jairo, que era, lembra, o líder religioso, o pastor, ajoelha e diz assim, a minha filha está morrendo, minha filha de 12 anos, me ajuda, por favor. E Jesus diz, eu vou lá.
E o texto diz que ele teve que ir abrindo o caminho na multidão. Eu posso imaginar que Pedro e os seus discípulos fossem abrindo assim caminho na multidão. Sabe quando uma celebridade entra e precisam que os seus seguranças vá abrindo um corredor na multidão? Pedro, os discípulos vão abrindo o caminho na multidão, abrindo o caminho na multidão. E a multidão de um lado, a multidão de um outro, e a mulher dá um jeito de ficar ali por trás, no seu desespero, ela vai lá e toca na veste dele. Acontece que ele estava andando, e aí ele para e faz uma pergunta. E esse é o tema da nossa 5ª temporada. As perguntas de Jesus. Ele para e faz uma pergunta. E a pergunta me emociona, me desafia, me inspira. A pergunta é: quem me tocou? Agora vamos lá. Se Jesus teve capacidade de, no meio daquela multidão, receber toques os mais variados, será que não teria ele a capacidade de saber quem exatamente lhe tocou? Será que esta pergunta de Jesus foi intencional ou não? Ou, de fato, ele apenas não soube identificar quem o tocou? Ele apenas soube identificar que alguém o tocou de uma maneira tão diferente que ele diz: quem me tocou? Porque de mim saiu o poder. Os próprios discípulos dizem, no outro relato de um dos evangelistas, um discípulo diz: mas Jesus, que pergunta é essa? Como é que você pergunta quem me tocou? Todo mundo está te tocando. Ele diz: não, peraí. De mim saiu o poder. A gente tem 2 opções para ouvir esta pergunta. Opção número 1, Jesus, de fato, não sabia quem havia lhe tocado, e ele faz essa pergunta. Essa é uma opção. Aí vem a segunda opção, que é a que eu gosto de pensar nela. Jesus, num certo sentido, sabia quem lhe tocou. E quando ele faz essa pergunta, quem me tocou? Porque de mim saiu o poder. Depois que ele insiste isso, e não é difícil imaginar que ele deve ter olhado para a multidão e deve ter perguntado: quem me tocou? Me permita dar asas à minha imaginação e acrescentar uma pílula de dramaticidade. Ele pergunta 3 vezes: quem me tocou? Segunda vez: quem me tocou? Terceira vez: quem me tocou? Na terceira vez, olha o que acontece. No versículo 47, olha o que é que está revelado. Percebendo que não podia mais esconder nada, essa mulher passou 12 anos escondida, 12 anos confinada. Esconder-se era a sua condição existencial. Esconder-se era aquilo que ela estava acostumada. E ela diz, o texto diz, não podendo mais esconder nada. Olha que coisa, ela se ajoelhou trêmula diante dele. Para tudo aí, para tudo, vem para perto de mim aqui, não presencialmente. Olha aqui para mim. Se você tivesse uma doença durante 12 anos e Jesus te curasse, qual teria sido a tua reação? Eu não consigo te ouvir, mas sabe qual seria a minha? Eu não ficaria escondido atrás da multidão, não apareceria trêmulo. Se Jesus curasse uma doença minha de 12 anos, com a qual eu gastei todos os meus recursos, eu sairia igual uma criança alegre, dizendo: fui eu que te toquei, Jesus, fui eu, muito obrigado, glórias ao teu nome, você é demais, muito obrigado, porque você me levantou, me tirou desta condição de 12 anos. Sabe por que essa mulher não foi capaz de fazer isso? Porque ainda pesava sobre ela aquela psique que lhe dizia que ela era inferior, que ela era impura, que ela não era amada. E aí, meu querido, ela trêmula diante de Jesus, ela então vai dizer assim, olha que coisa linda o texto diz, ela então contou a sua história, não tenho como dizer isso sem me emocionar, ela contou a sua história ao seu povo. Durante 12 anos, ninguém queria ouvir uma mulher menstruada. Durante 12 anos, aquela mulher foi condenada ao silêncio.
Esta pergunta de Jesus, quem me tocou? Esta pergunta de Jesus tira a mulher do casulo da sua insignificância, das margens da existência. Ela tocou na margem, na borda da roupa de Jesus. Isso também é uma metáfora da marginalização que essa mulher sofria. Ela também vivia à margem da sociedade social e religiosa. E quando Jesus diz, quem me tocou, Jesus traz essa mulher para o centro. E agora, toda a multidão é obrigada a parar e ouvir a história desta mulher. De uma simples anônima, a pergunta quem me tocou a transforma numa protagonista. De uma simples pessoa que vivia às margens, a pergunta quem me tocou a transforma em alguém que está no centro. E então, essa mulher conta ao povo e dá testemunho de que no momento em que ela o havia tocado, ela ficara curada. Meus queridos e minhas queridas, eu creio, do fundo do meu coração, de que Jesus fez essa pergunta, quem me tocou, para evidenciar àquela mulher que ele não queria dar a ela apenas uma cura física, ele queria curá-la por inteiro. Não bastava curá-la da sua hemorragia de 12 anos, era necessário curá-la de toda a estima que a colocava para baixo. Era necessário fazer com que ela tivesse uma nova narrativa de Deus. E essa nova narrativa é que ela, na condição de intocável por uma certa liturgia, agora ela pode tocar em Deus. Ela não é mais intocável e ela é percebida. Ela é amada. Esta pergunta, quem me tocou, é a pergunta de uma libertação integral. É a pergunta que revela o quanto Jesus nos trata de maneira individualizada e nos ama de maneira tão profunda, a ponto de desconstruir em nós todas as forças espirituais e emocionais que dizem que nós estamos à margem. Em Jesus, nós somos protagonistas. Em Jesus, nós estamos no centro. Em Jesus, nós não somos impuros. Em Jesus, nós não somos condenados por Deus. Em Jesus, nós podemos sair e nos sentir amados. Quando ela diz, de ti saiu o poder, esse foi o poder que a curou fisicamente. Mas aquele ato a curou de uma maneira muito mais ampla do que só fisicamente. E aí Jesus diz, filha, você se arriscou na sua fé. Tenha uma vida abençoada. Tenha uma vida abençoada. Meu querido e minha querida, Jesus não faz perguntas à toa. As suas perguntas têm uma intenção pedagógica, têm uma intenção maravilhosamente de ensino. E o que essa pergunta, quem me tocou, me ensina, é que o Jesus que nós cremos nos liberta física, emocional e espiritualmente. É uma libertação integral. E uma libertação que está totalmente mediada por uma nova narrativa de Deus, que nos ama e nos abraça. O curioso é que o texto continua, porque no momento em que Jesus está travando esse diálogo, um dos discípulos chega para Jairo e diz para ele, não incomode mais o mestre, tua filha já morreu, a gente acabou de saber que a tua filha morreu. Quem informou para eles? O WhatsApp? Fake news? A notícia correu rápido assim? Olha, o que o discípulo faz. O mestre estava indo, ele para atender essa mulher, tem essa cura. E aí o discípulo diz para Jairo, não te incomodes mais, não incomode mais o mestre, a tua filha morreu. Que bom que Jesus ouviu essa conversa. E Jesus olha e disse para ele aquilo que a gente tem que ouvir nesta manhã. Não se preocupa, confie em mim e tudo sairá bem. Observa que nessa história, Jesus está lidando com dois grandes inimigos. A morte de uma criança de 12 anos e a doença. Qualquer semelhança com os tempos atuais será mera coincidência. Não será mera coincidência. E tem uma coisa que eu queria que você entendesse. Eu não sei por que outras crianças de 12 anos naquele tempo morreram e outras mulheres não foram curadas. Eu só sei
que essa pergunta de Jesus, quem me tocou, não é uma senha para a gente dizer que estamos protegidos da morte ou da doença. Não, 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 não. Essa pergunta de Jesus, ela nos afirma, ela nos diz que Ele está com a gente, na morte e na doença, na vida e na saúde. Ele está com a gente. E se algum discípulo, aspas, aparecer por aí e disser, não incomoda o mestre, porque para você não tem mais jeito, não acredite. O mestre vai na casa de Jairo. E a menina já havia morrido. Mas Jesus a ressuscita. Eu não sei porque Ele não ressuscita todo mundo. Eu só sei que Ele está dizendo para a gente, confie em mim e tudo sairá bem. Esta é a primeira pergunta de Jesus. Quem me tocou? E ela nos fala de uma libertação incrivelmente amorosa. Domingo que vem, às 10h30 da manhã, eu te aguardo aqui, não sei se aqui ou no mundo virtual, que é real, para a gente ir para o terceiro episódio dessa 5ª temporada. E a gente vai olhar uma outra pergunta que Jesus fez. Uma pergunta incrível e belíssima. Por agora, fecha os teus olhos. Coloca a tua mão agora. Quero te convidar para você fazer as duas coisas. Coloca uma mão sobre o coração, a mão direita, e a mão esquerda sobre a tua cabeça. Fecha os teus olhos. E observa que esse colocar da mão no coração e na tua cabeça são meros símbolos. Meros símbolos. A mão no coração significa a mão sobre o teu mundo emocional. A mão sobre a tua cabeça significa a intervenção nos teus pensamentos. Meu querido e minha querida, eu queria, no nome de Jesus, no nome dEle, ministrar sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos, super bombardeados e estimulados no tempo que estamos vivendo, sobre o nosso coração. Eu queria, neste momento, ministrar sobre a nossa vida. O Jesus que passa pela multidão, que Ele passe pela nossa mente, que Ele passe pelo nosso coração. E eu queria que você o visualizasse do jeito que você o imaginar. Você o visualizasse agora. Visualiza Jesus agora, do jeito que você imaginar. E veja-o com olhos marejados, mas cheios de um amor confiante, te dizendo de novo, aqui e agora, confie em mim e tudo sairá bem. Que seja assim, meu querido, minha querida. Amém e amém. Que coisa boa. Este foi o episódio 2, Quem Me Tocou. Domingo que vem a gente se encontra.